Direto da redação. Uma reportagem do Jornal Diário da Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, destaca o seguinte, que o consumo de carne suína no Brasil vem crescendo ano após ano e a tendência é que esse cenário ele permaneça. Isso é o que aponta uma pesquisa, uma tendência apontada pela uma pesquisa que foi divulgada pela Associação Brasileira dos Criadores de Suíno. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o médico Machado, Yuri Pinheiro Machado, que é da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Quem dou bom dia? Bom dia, Yuri. Prazer tê-lo aqui. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que nos ouvem da demais news. Só uma correção, eu não sou médico, sou médico veterinário, tá? Não é médico veterinário, porque você não ouviu o veterinário. Mas eu destaquei que era médico veterinário. Yuri, essa reportagem aqui no Diário da Guanabara, ela demonstra o seguinte, o aumento no consumo de carne suína. Isso é uma pesquisa que foi com base em dados do próprio IBGE, eu acho, são dados oficiais. Mas o que isso nos atiça a curiosidade com relação a vários temas envolvendo o consumo da carne suína. Porque havia assim, uma resistência entre consumidores até então no Brasil. Eu queria saber o seguinte, essa resistência ela foi vencida o quê? Pelo gosto da carne, pelo sabor da carne, ou pelo hábito, ou pelo bolso? Eu acho que é uma série de fatores. Eu acho não, a gente entende que é uma série de fatores que levaram ao maior consumo de carne suína. O Brasil, que até uns 10 anos atrás consumia menos de 10 quilos per capita ano, esse ano de 2022 nós atingimos aí um patamar próximo de 20 quilos. E aí uma série de fatores, Roberto. Eu destaco, o primeiro deles é justamente a desmistificação contra alguns preconceitos que existiam contra a carne suína, especialmente no quesito saúde, né? Isso foi desmistificado ao longo dos últimos anos. Não é à toa que a carne suína é a mais consumida do mundo, isso é importante a gente destacar. E outros fatores que levaram ao maior consumo também obviamente, a qualidade da própria carne, o sabor, e a competitividade em termos de preço, especialmente nos últimos anos, Roberto, que a gente viu aí um encarecimento da carne bovina, e a carne suína veio como um substituto até mesmo no churrasco, nos pratos do dia a dia, né? E nesse processo também houve um trabalho muito forte, especialmente da ABCS, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, suas filiadas e outras entidades, no sentido de melhorar a apresentação da carne suína no supermercado, né? Então hoje a gente tem aí cortes muito mais atrativos, muito mais práticos. Basta ver que o suíno ele praticamente tem todos os cortes que a carne bovina tem. A gente pode tirar a picanha, a gente pode tirar o alcatra, o filezinho, a costela, né? Então, se tornou uma carne do dia a dia, digamos assim, nos últimos anos. Ela é uma carne mais saudável do que... É uma carne saudável assim, para o consumo diário? Sem dúvida, a carne suína ela pode ser consumida diariamente por qualquer pessoa, qualquer idade, né? Crianças, idosos, não existe qualquer restrição em relação à carne suína, assim como não existe em relação às outras carnes. Importante a gente destacar, né, Roberto, que a carne, a proteína animal é um alimento importantíssimo para a saúde, especialmente para quem está na fase de crescimento, como crianças, né, adolescentes, jovens, quem pratica esporte, ou mesmo quem está na terceira idade, né, que precisa da reposição proteica, é muito importante. Então, é uma carne que não, digamos assim, em relação às demais carnes, não tem qualquer restrição. Todas as carnes têm a mesma indicação, digamos assim, em termos de uso diário, inclusive, né? Agora, e para o bolso compensa mais, é uma carne mais que o preço dela compensa mais do que a carne bovina, né? Sem dúvida. Hoje você vai no supermercado, obviamente que tem diferenças regionais, né? Mas a gente sabe que um filé mignon bovino, por exemplo, você não compra por menos dos 70, 80 reais o quilo, né? Enquanto que o filé mignon suíno você compra aí por 30, 25 reais o quilo. Então existe uma diferença muito grande de preço e os cortes são muito similares e alguns até mais saborosos, né, do que a carne bovina.
Agora, é mito ou verdade? Dizem que a carne de porco ela tem um parasita que ela provoca uma calcificação do cérebro. Isso é verdade? Existe um mito nessa história, existe uma verdade que é o seguinte: existe um parasita que é a Taenia solium, né, que não afeta somente o suíno, mas afeta os bovinos também. E essa Taenia solium, ela pode transmitir uma doença chamada cisticercose, que é essa que você descreveu, né, que pode ocasionar uma calcificação, um pequeno ponto de calcificação no cérebro e problemas neurológicos, né. Mas é muito importante, Roberto, a gente destacar que a cisticercose, a doença cisticercose, ela não é transmitida pela carne. Nem a carne bovina, nem a carne suína, nenhuma carne transmite a cisticercose. O que a carne pode transmitir, e aí a gente está falando de uma carne que não é fiscalizada, de uma carne clandestina, como se diz, né? Tanto a carne bovina quanto a carne suína, o que ela pode transmitir é a teníase, que é aquele verme que vai para a barriga, né? E que a gente tomando um vermífugo simples, a gente consegue curá-lo, né? Agora, a cisticercose, ela só é transmitida através de alimentos contaminados com fezes humanas. Então, para que a gente tenha a cisticercose, o risco muito maior, por exemplo, é você consumir verduras não higienizadas ou alimentos que passaram por manipulação e podem ter sofrido essa contaminação de dejetos humanos, né? Então, isso é muito importante, tá? E o mais importante para destacar é que a carne que a gente consome, que a gente busca no supermercado, no açougue, ela é uma carne fiscalizada, ela vem de sistemas de produção que tem controle de saúde. Então eu te diria que é praticamente impossível você ter qualquer tipo de infecção de algum verme desses, né, na carne que você consome quando adquirida desses estabelecimentos que são confiáveis. Então, o risco para a carne de porco, para a carne de boi, tanto para um quanto para outro, é aquela carne que é o abatedouro clandestino, se cria de qualquer maneira, não tem inspeção sanitária, não tem nada. Então, ali, tanto em uma quanto em outra, como a verdura também, que o manejo não é correto, o mesmo parasita que estaria na carne de porco sem essas, criado nessas condições, estaria também no boi e também na verdura, não é isso? Isso, só de formas diferentes, né? Na verdura ele está na forma que a gente chama de ovos de tênia, né? E na carne ele estaria na forma de larva, né? De um verme, uma larva mesmo. Isso, inclusive, é identificável, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, Roberto. Eu como só como carne fiscalizada, obviamente, né? Eu nunca na minha vida vi esse parasita, né? Numa carne, né? Exatamente porque a gente consome carnes que são inspecionadas e que são oriundas de sistemas de criação controlados, né? Isso vale para tudo, né, Roberto? A gente comprar os alimentos de origem confiável, digamos assim. Agora, e como manter a carne de porco assim, ou qualquer carne, não é só a carne de porco, mas a carne de boi, a carne de porco comprada em supermercado, a carne de frango, qualquer carne livre de contaminação depois que leva para casa? Isso é muito importante, como tu mesmo falaste, vale para qualquer alimento, né? Especialmente para as carnes. Carne é um alimento muito perecível, ele precisa estar submetido à refrigeração, né? Então, quando você compra no supermercado, no açougue, o quanto antes você levar para sua casa, né, quanto menos tempo ele ficar exposto à temperatura ambiente e ser colocado ou numa geladeira para que seja consumido em poucos dias, ou no freezer para que se mantenha conservado por mais tempo, né? É importante a gente seguir algumas dicas, como na hora de descongelar uma carne, que ela não seja descongelada à temperatura ambiente, que ela seja descongelada dentro da geladeira, né, durante 24 horas, para que ela tenha um descongelamento uniforme e não tenha uma parte para descongelar um pouco antes e que pode até ter um pouquinho mais de proliferação das bactérias. Porque é importante a gente dizer, né, as bactérias estão em todo o ambiente, né, e os processos de refrigeração, ele é utilizado para que a gente tenha uma inibição da multiplicação dessas bactérias e mantenha elas num nível que não vá afetar a nossa saúde, né. No momento de cozinhar esse alimento, né, obviamente ele é submetido a um processo térmico, e isso vai eliminar completamente essa contaminação, né. E um outro ponto muito importante, tá, Roberto, que a gente acha que a carne suína tem que ser consumida bem passada, quase torrada, né. Isso também é um outro mito, tá, e isso muitas vezes até prejudica o sabor da carne, né. A carne ela tem que ter suculência no momento do consumo, e a carne suína não é diferente disso, né. O importante é que a gente
Obviamente tem que submeter a cocção, né, até para que ela fique mais saborosa, mas ela não precisa ser torrada, digamos assim, né. E uma outra questão importante é nunca lavar a carne, a gente não precisa lavar a carne, nenhuma carne deve ser lavada também, né? Então sempre observando esses pontos que valem para qualquer proteína animal. Pera, me explica isso melhor. Nenhuma carne ela precisa ser lavada? Comprou, não precisa lavar? Nem se deve lavar, tá? Porque a carne naturalmente, especialmente a carne de frango, ela tem algumas bactérias no seu exterior, né? Que ela não é livre de bactérias, nenhum alimento é livre de bactérias. Quando você lava, você espalha essas bactérias no ambiente da cozinha, né? E isso pode depois deixar a cozinha mais contaminada, né? E ao mesmo tempo, quando você está colocando água na carne, você está dando mais umidade para a carne, e se você não cozinhar essa carne rapidamente, a multiplicação dessas bactérias também vai ser maior. Então, a indicação que a gente dá sempre na hora que for preparar a carne, simplesmente retire da embalagem, né? Se for uma embalagem a vácuo, por exemplo, deixa ela respirar um pouco, digamos assim, antes de levar ao cozimento, e depois leva direto ao cozimento. Nunca lavar a carne. Mas agora eu estou diante aqui de um fato, porque tem gente que compra carne, por exemplo, em abatedouro. Tem abatedouros aqui no estado do Rio de Janeiro que vai lá diretamente, as pessoas se sentem seguras comprar carne em abatedouro, que não é abatedouro clandestino. Nesse caso aí também não se lava a carne, chegou também, faz o mesmo procedimento? Não se lava a carne. O que se deve fazer assim que se recebe a carne é embalar numa embalagem limpa, adequada, né? E manter ela refrigerada. Nunca lavar a carne. Olha, é uma boa dica, tá aí algo que eu não sabia, eu não sabia desse detalhe. Agora, o fato é o seguinte, o cara, ele pode comprar carne de porco, fazer o churrasquinho final de semana, churrasquinho de picanha de porco, tranquilo, que não tem perigo, desde que a carne ela tenha uma origem adequada. Exatamente, né? Aquela carne que você vai nos supermercados que a gente conhece, os açougues, né? Você sempre vai lá e vai perguntar, olha, esse açougue aqui é fiscalizado pela Vigilância Sanitária, né, que é o órgão responsável por fiscalizar os açougues, né, as casas de carne. Você pode ter certeza que essa carne é de origem confiável, né? Pode ser consumida mal passada, inclusive. Agora eu queria saber o seguinte aqui, a pergunta aqui que não cala. E essas carnes que são chamados, os abatedouros aí que são improvisados, clandestinos no mato, o cara ele tem uma propriedadezinha rural, ele cria um porco, ele cria um boi, ele vai lá, abate e vende a carne para a vizinhança, porque isso é muito comum em zonas rurais, em cidades de interior. Aí é que mora o perigo, né? Roberto, a gente precisa respeitar, obviamente, a cultura local, né? Existe o consumo que a gente chama que é o consumo de subsistência, né, que é o produtor ele faz o abate do seu animal e faz o consumo junto da sua família, né. Como médico veterinário, eu não posso recomendar que se consuma essa carne, né. Agora, tem situações em que a gente sabe que não há problema em função de que é uma criação bem controlada, com acompanhamento veterinário, né. Agora, quando você vai comercializar a carne, você tem que submeter todo o processamento, né, o abate dos animais, o processamento, a alguns protocolos sanitários, a fiscalização veterinária que vai garantir a qualidade dessa carne. Então, assim, a gente não pode recomendar o consumo de carnes que não sejam confiáveis, porque muitas vezes elas podem realmente não ter problema. Mas quem vai garantir que realmente não tem problema é a fiscalização. A inspeção veterinária que deve ocorrer dentro do frigorífico. Perfeito. Yuri Pinheiro Machado, da Associação Brasileira, médico veterinário da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, obrigado aqui pela sua participação no programa Direto da Redação. Obrigado, Roberto, foi um prazer conversar com vocês, uma boa semana a todos.